Os deuses deste mundo, a serpente de bronze de Moisés. Vamos trazer de volta, recapitular o que nós falamos desde o início, fazer uma recapitulação. Vamos recapitular. Na primeira sexta-feira do ano de 2016, nós falamos sobre o nosso Deus, o Criador, o nosso Pai Celestial, o que criou todas as coisas, criou o universo. Dissemos que Deus, ele é Espírito. Falamos sobre os atributos ativos de Deus, os três principais, que é a onipotência, todo-poderoso, onisciência, que tem consciência e sabedoria de todas as coisas, e onipresença, que Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós falamos sobre o atributo moral de Deus. O atributo moral. Os atributos ativos, os três principais, o atributo moral e o caráter de Deus. Tudo para nós termos a ideia, né? Deus é extremamente excelente de tudo aquilo que pudéssemos falar em linguagem humana. Mas, quando nós utilizamos a linguagem humana, é apenas para nós termos a ideia. Não que Deus fosse somente aquilo que estamos falando em palavras. É excelência de Deus, a infinidade do nosso Deus é incomensurável, é indescritível em palavras humanas. Falamos que Deus é amor. O caráter de Deus, ele é amor. A Bíblia diz assim que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E outra, gradativamente nós vamos continuar falando sobre os atributos morais de Deus. Ele é santo, não se contamina com o mal. Santo, segundo a Bíblia, quer dizer separado. Ele é separado do mal. Ele é extremamente santo. Ele é puro. Deus é santo. Os deuses do mundo. Falamos com vocês sobre a situação que ocorreu lá no Jardim do Éden, quando o homem se separou de Deus. Ele se transgrediu. Então, houve uma separação. O homem se sentiu só. Ele procurou, então, na ideia dele, algo que ele pudesse sustentar. Olhando para os astros, ele encontrou o astro Sol. E sagrou esse Sol para ser seu Deus. A Bíblia chama esse Sol físico, o astro Sol, chama de Baal. Mas não somente isso. Ele quis representar esse Sol em alguma coisa aqui na Terra. E ele começou a olhar esse homem distanciado do Pai. Começou a olhar para as coisas, para os animais. E ele observou, então, um animal. E ele, então, consagrou esse animal para ter essa ligação, esse elo divino com o Sol. Como ele não podia olhar para o Sol, ele queria que na Terra algo que ele pudesse olhar e fazer a ligação daquilo que ele consagrara com o Sol, com o Baal. E ele, então, consagrou a serpente. A serpente foi praticamente o primeiro Deus que o homem constituiu para ele. Nós falamos na sexta sobre a serpente, né? Nós trouxemos aqui algumas coisas que nós retiramos da internet para mostrar para vocês, que dentro do secretismo religioso primitivo, a serpente era um deus. Como nós podemos mostrar para vocês aqui. Vocês veem aqui nesse desenho que tem um sol no meio. A serpente está aqui em volta. Aqui tem uma pirâmide que representa as forças de Lúcifer. E aqui no meio o Baal adorado. Então, vocês, com essa figura aqui, vocês deram para entender, deu para você entender por que o homem pegou, então,
essa ligação, fez a ligação com a serpente. A serpente se tornou um deus nas civilizações antigas, lá do Egito, inclusive nos hieroglíficos, na escrita egípcia, existem caracteres semelhantes. Semelhante a este aqui, por exemplo. Entendeu? Semelhante a este. Então você observa que o homem, ele ficou adorando a serpente. Pasmem vocês que até no dia de hoje, a serpente é adorada em várias religiões. Por incrível, nós temos lá, na sede da Igreja Católica Romana, que é o Vaticano, existem muitos caracteres como esse aqui. Serpente. No bastão do Papa, eu ia retirar da internet para trazer, mas a correria grande que foi hoje para mim, não deu tempo. Mas eu ainda vou trazer para vocês. Mostrar. A serpente está presente em todos os lugares, pessoal. É adorado, é venerado. Eu queria ler para vocês aqui, no livro de Números. Vamos trazer aqui. No livro de Números, capítulo 21, versículo 4 em diante, que diz assim: partiram do Monte Hor em direção ao Mar Vermelho para contornar a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Murmurar quer dizer reclamar. Por que, diziam eles, nos tiraste do Egito para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Estamos enjoados desse miserável alimento. Então, isso aqui foi uma reclamação. Uma reclamação que os judeus, que os israelitas, porque eles receberam de Deus a promessa da Terra Santa. A história que nós já conhecemos, Moisés, usado por Deus, levou o povo para o deserto. Atravessou o Mar Vermelho. Antes de chegar na Terra Santa, na Terra Prometida, eles ficaram 40 anos no deserto. Imagine, você ficar 40 anos, quase 6.000 anos passados no deserto, e eles recebiam somente um cardápio de comida, um maná que Deus e Yahvé mandava para eles. Eles reclamaram também desse alimento. Como nós podemos ver aqui, ele diz, para morrermos no deserto, e esse miserável alimento. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes que morderam e mataram muitos. O povo veio então a Moisés e disse-lhe: pecamos murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor, quer dizer, roga ao Yahvé, que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor, quer dizer, o Criador, Yahvé, disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e mete sobre um poste, e todo que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze, e fixou-a sobre um poste. E se alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, e conservava-se a vida. Por que não foi de ouro, hein? É fácil de responder essa pergunta. Por que a serpente que Moisés fez lá, e colocou na haste para o povo olhar, por que não foi de ouro? Porque senão o povo ia levar embora, né, pessoal? E fez de bronze. Agora, interessante, que quando você olha lá, no capítulo 20 do livro de Êxodo, como o Francisco leu na leitura, você vê ali que o próprio Moisés recebeu os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, e os primeiros mandamentos dizendo: não farás para ti imagem de escultura. E o próprio Moisés fez essa serpente. E como entender isso aí? Vamos entender. Quando ele fez essa serpente,
Ele não fez para o povo adorar e nem venerar. Ele fez como ordem do próprio Deus, para que, numa atitude de fé, numa atitude de humildade, de fé e de humilhação, porque o povo se arrependeu, claro, porque veio a consequência daquela murmuração, que fora as serpentes ardentes mordendo eles, e eles morrendo. Então eles se arrependeram. Pediu a Moisés que solicitasse a Yahvé. Então, nosso Deus foi e disse para Moisés: faça lá uma serpente, coloque lá. E todo aquele que for picado pela serpente ardente, então, olhando para aquela serpente, será curado. Como entender Moisés fez aquela serpente de bronze? Entendemos o seguinte: ele não fez para adorar, ele fez para essa finalidade, do qual nós já dissemos. Agora, é interessante notar que, quando nós lemos o livro do Evangelho segundo escreveu São João, existe lá uma passagem que diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Fazendo um paralelismo com o versículo que está contido no Evangelho segundo escreveu São João, com a descrição de Números, capítulo 21, desse quadro em diante que nós lemos aqui, nós entendemos aquela serpente lá no deserto, na tipologia bíblica, significava o cordeiro que haveria de levar os nossos pecados. Note bem, que quando a pessoa era mordida pela serpente e olhasse para aquela serpente de bronze, era curado. Aquela serpente ali de bronze tipificava o Cordeiro de Deus que na cruz iria expiar os nossos pecados. Entendeu, pessoal? Mas o que aconteceu? O fato porque imagine naquele momento, eles ainda não tinham ali a manifestação do Espírito Santo para entender os mistérios de Deus, para entender as coisas de Deus. Eles começaram a pensar assim: poxa, vamos entender. Aquela serpente ali, pessoal, aquela serpente simbolizava o quê? A maldade do homem, o estado de pecaminosidade, de pecado do homem. Entendeu? Então, o que acontece? Veja bem. Vou pedir um pouquinho d'água, tá dando, Vinícius, por favor? Um pouquinho d'água. Note bem. Eles olhavam para ali, e aí o milagre acontecia. Eles eram mordidos pela serpente física e eram curados. E por causa deste fenômeno é tudo aquilo que ocorre na natureza. O fenômeno, o milagre que ocorria com aquelas pessoas que olhavam para a serpente de bronze, levou aquelas pessoas a idolatrar aquela serpente de bronze. E eles começaram, os filhos de Israel, começaram a fazer o culto à serpente. Próxima sexta-feira, nós vamos falar sobre os cultos abomináveis aos deuses que Israel começou a fazer e desagradar a Deus. Porque não foi para os israelitas adorar, nem venerar. Foi somente para uma finalidade, olhar. Porque ali tipificava o cordeiro que haveria de vir. Só que como eles viam um milagre acontecendo, porque todo aquele que olha para Jesus, que foi levantado no Calvário, que recebe o plano de salvação de Deus, o que acontece com essa pessoa? Ela é curada do pecado, da imundícia, ela é transformada, não é isso que acontece? Quando a pessoa recebe o Evangelho de Jesus Cristo, quando a pessoa olha para o Cordeiro de Deus, mesmo de uma forma retrospectiva, porque é interessante notar que o sacrifício de Jesus Cristo, ele foi um sacrifício, como diz a doutrina da igreja tradicional, vicário. O que quer dizer sacrifício vicário? Dentro do entendimento teológico, o sacrifício vicário foi um sacrifício que abrangeu
as pessoas que haveriam de receber retroativamente e as pessoas que antes de Jesus chegar já criam naquele que haveria de vir retrospectivamente. Então, o sacrifício de Jesus, ele tem uma eficácia retroativa e retrospectiva para o futuro e para o passado. Porque Jó mesmo disse, na sua inspiração do Espírito Santo, nele disse: eu sei que o meu Redentor vive e estou certo de que ele se levantará na terra. Olha que coisa linda. E quando Jó falou isto, Jesus ainda não havia chegado, não havia nascido em Belém. Simplesmente havia as profecias dos profetas que aquele Messias estava para vir, para trazer a salvação de Israel, do povo de Deus. E Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive e que há de se levantar da terra. Então, aqueles que antes de Jesus olharam para o Cordeiro foram justificados. Nós agora olhamos para Jesus daquele que veio no pretérito do Verbo. Ele veio e realizou a obra do Calvário, a obra mais importante que Deus, o Pai, o Criador, fez por todos nós, dando o seu Filho Jesus para a salvação da humanidade. Diga graças a Deus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Mas o povo estava tão acostumado com a prática do paganismo, com a prática do politeísmo, com a prática da idolatria, com a prática do panteísmo, que eles passaram a fazer culto para aquela serpente. Próxima sexta-feira nós vamos falar sobre isso. Vamos relembrar. Monoteísmo é a adoração ao único Deus. Nós cristãos somos monoteístas, porque nós cremos e adoramos somente um Deus, que é o Pai e a Yahvé. Politeísmo é a pessoa que adora vários deuses. Paganismo. Paganismo é a crença nas forças da natureza. Panteísmo é a pessoa que acredita que tudo é Deus. Então, a pessoa que não é monoteísta, automaticamente ela está enquadrada nesses quesitos dos quais nós dissemos agora. Ou ela é politeísta, ou ela é paganista, ou ela é idólatra, ou ela é deísta. São várias definições neste aspecto do qual estamos falando. Nós escolhemos, aqui abrange de uma forma generalizada, para você ter o entendimento, e nós resolvemos tirar essas palavrinhas que nós dissemos aqui, porque sempre nós vamos falar, enquanto estivermos falando neste assunto, nós vamos estar sempre frisando para você memorizar. É interessante você entender isso aí. Politeísmo, adoração a vários deuses. Monoteísmo, adoração a um único Deus. Existem os povos, os cristãos, que abrangem as três correntes, os cristãos, o cristianismo, que são os protestantes, os católicos romanos e os católicos ortodoxos. As três principais correntes que compõem o cristianismo no planeta. Então, os cristãos em geral são monoteístas. Também os islâmicos estão enquadrados também nesta categoria de monoteísta, porque eles adoram somente o Deus Alá. Eles chamam Deus de Alá. Eles são monoteístas também. Já tem aqueles extremistas que não são puramente muçulmanos, islâmicos, que já são politeístas, têm envolvimento com outros deuses. Mas a religião do islamismo é considerada como monoteísta. Eles adoram somente um Deus. E está chegando aqui no Brasil o islamismo, viu? Inclusive já existem templos espalhados por aqui em São Paulo, né? Até mesmo aqui tem templo muçulmano. Aqui mesmo em Santo Amaro já tem uma mini mesquita muçulmana. Eu descobri, eu sem querer descobri. Ali perto do Calunga, na Suzana Rodrigues, uma galeriazinha. Eu falei, meu Deus, esse povo está expandindo aqui.
Entendeu? Está crescendo o negócio aí, né? Se for puramente os muçulmanos, tudo bem. Agora, se forem aqueles extremistas, Estado Islâmico, aí cruz credo, é só Jesus com a sua misericórdia, né, pessoal? Vamos lá. Quando a pessoa não é monoteísta, obviamente ela está enquadrada no panteísmo, no politeísmo, no paganismo, na idolatria, que é a adoração a ídolos, não somente as imagens, esculturas, mas também as pessoas humanas. Você sabe que tem gente que adora outro ser humano. Tem gente que até se prostra diante do ser humano. Isso é idolatria abominável aos olhos de Deus. Tem pessoas que fazem isso, né? E isso desagrada a Deus, né? A pessoa, quer dizer, você tem que amar o próximo, você tem que ser uma pessoa caridosa, ajudar o próximo, mas não se trata de divindade, de adoração, de veneração. Você não pode fazer isso com ninguém. Mas você percebe que no nosso meio, na sociedade brasileira, no mundo então, isso acontece muitas pessoas venerar os ídolos, cantores de música rock, cantores de música popular, que chegam como aquele cantor Elvis Presley, que quando chegava diante da multidão, as mulheres desmaiavam até. Outros ídolos que foram muito aclamados nos Estados Unidos, Beatles, né? Quando eles cantavam, quando eles chegavam a fazer as suas apresentações, as mulheres desmaiavam, derramavam lágrimas, se ajoelhavam, se jogavam, pegavam as peças de roupa, jogavam no palco. Isso é idolatria, isso desagrada a Deus. Deus não gosta disso. Isso é abominação. Deus não se agrada dessa atitude de você se exagerar. Se você pode admirar um cantor da música popular brasileira, de qualquer parte do mundo, você pode admirar, você pode ter uma admiração, você não pode fazer veneração, é uma pessoa humana, pessoal. É pecado isso aí, Deus não aceita. Entendeu? Chama-se idolatria, isso é praticado muito no meio dessas pessoas que não conhecem a Deus. E próxima sexta-feira, nós vamos continuar falando sobre este assunto e nós vamos falar o que eles fizeram com essa serpente aqui. E é interessante que o Moisés, ele tinha um conhecimento muito forte sobre esse assunto. Tanto é que quando ele chegou na presença de Faraó, e Faraó, ele queria um sinal. E vocês sabem o que aconteceu. Ele estava lá com o cajado dele, né? E ele jogou o cajado no chão e o cajado virou uma serpente. E aí o Faraó falou assim, nós temos os nossos encantadores aqui no Egito. Isso que você fez aí, nós temos aqui de monte. Videntes, encantadores, mágicos, que fazem isso melhor que você, Moisés. Moisés ficou na dele, né? Moisés ficou na dele. Aí o que aconteceu? Chamou os encantadores fizeram a mesma coisa. Jogaram a varinha no chão e a varinha se transformou em cobras. Só que a serpente de Moisés engoliu a serpente dos encantadores. Aí Faraó fez, cobra engolindo cobra, isso aí é perigoso. Aí foi quando ele começou a ficha cair e ver que ele viu que ele não sabia, tá, de coisas que Moisés. Vai ligando os pontos aí, pessoal. O assunto é muito profundo. Isso aqui está uma vigília. Esse assunto que eu falei agora dá uma vigília. Só de discurso, pessoal. A coisa é muito profunda. É profunda demais. Agora, vocês já aprenderam que o primeiro Deus constituído pelo homem, o primeiro Deus que eles consagraram, Sol, Baal, e aqui na Terra, o Deus que tem ligação com o astro Sol, a serpente. Agora, eles não ficaram satisfeitos. Poxa,
Se nós já temos o Sol, Baal, já temos agora a serpente, que nós adoramos, nós temos uma ligação, temos uma fé nos poderes ocultos no próprio animal. Que tal agora? Que tal agora constituir um homem para representar este Baal? E aí nós vamos falar na sexta-feira. Porque se eu falar hoje, você não vai vir, você não vai vir na sexta. Então, você na próxima sexta-feira, nós vamos falar o que aconteceu com essa serpente de bronze, o culto que fizeram, e vamos falar também do homem que foi consagrado por eles para poder trazer a ligação do astro Sol. Veja que escuridão, que caos que o homem chegou. E esse culto a Baal é fortemente condenado por Deus nas Escrituras. Nós vamos ler passagens. Nós estamos assim, paulativamente, bem devagar, para você entender. Depois nós vamos citar os versículos da Bíblia. Para você entender. Os deuses desse mundo continuam. Essa é uma transmissão direto de São Paulo, Santo Amaro, Santuário Missão Yahvé, onde nós realizamos celebrações de libertação, de cura e abençoando o povo em nome de Jesus. Nossos amigos que nos acompanham pela internet, Deus te abençoe. Você que me acompanha pelo YouTube, você pode se inscrever no nosso canal. Aqui embaixo no YouTube tem uma parte vermelha escrita inscrever-se. E é só você clicar com o mouse, você clica ali e automaticamente você vai estar inscrito no nosso canal. Todas as vezes que nós postarmos vídeos como este no nosso canal, automaticamente cairá no seu. Outra coisa interessante que eu queria falar para os nossos amigos, não somente do YouTube, mas também do Facebook, Twitter, Bispo Afonso Querubim e todo o segmento social onde nós estamos, nós temos aí esta mãozinha assim, ó. No vídeo aí nós temos essa mãozinha. Tem uma mãozinha assim e tem uma mãozinha assim. É claro, se você for apertar, nunca você vai apertar nessa aqui, você vai apertar nessa. Por quê? Quando você aperta, clica nesta aqui, você vai contactuar, você vai comunicar o nosso vídeo com o pessoal seu da rede internet. Você estará colaborando conosco em disseminar a palavra de Deus, tá bem? Que Deus te abençoe. A qualquer momento eu vou estar por aqui. Você pode também mandar o seu pedido de oração para missãoiavé@gmail.com, tá? O nosso site na internet, www.missãoiavé.com.br. No site, no homepage, tem lá um espaço onde você poderá escrever o seu pedido de oração, que cairá no meu e-mail, taclove@hotmail.com. Vai cair no meu e-mail, para eu rapidamente levar o seu nome para o monte e orar por você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.